Fala, peladeiros e peladeiras. Vamos ver aqui a entrevista do nosso mentor, do nosso mister, Felipe Luiz, que, maluco, o cara é muito sensato. Vamos dar uma olhada aí na entrevista dele. Oi, Felipe. Boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria ouvir de você uma análise dessa primeira fase como um todo, desse jogo de hoje. Eu sei que você só projeta adversário a partir de agora, mas é inevitável, né? Projetar, pelo menos o lado da chave em que o Flamengo está ficando, está se desenhando um lado bastante duro, né? Um confronto contra o Bayern, passando um confronto contra o PSG. Vale aquela máxima de que quem quer ser campeão não pode escolher adversário? Pô, galera, vou te falar. O Flamengo vai pegar o Bayern, se passar do Bayern, pega o PSG e tá arriscando vai pegar o Real Madrid. Filho, virou uma Champions. Esquece, virou uma Champions League do Mundial. Obrigado, Felipe. Primeiro, grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo de forma antecipada. Hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados. Conseguimos dar minuto para jogadores que vinham tendo menos minutos, conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo. E mesmo assim o time manteve o padrão, fizemos um grande jogo, fizemos várias chances para fazer gol. Infelizmente a bola não entrou e... Foram só 4 bolas na trave. Só 4. E no final das contas um empate que a gente sai com essa força de não ter perdido, né? Porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então saímos aí felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos. E agora pensar no Bayern, nada mais além do que o Bayern de Munique. Simplesmente só o Bayern. Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. Acho que essa tua primeira resposta já vai muito de encontro com o que eu queria perguntar. Assim, o torcedor mais ávido por resultado, ele vê a campanha do Flamengo e vê o empate hoje e ele fica um pouco frustrado como torcedor, né? Passionalmente. Mas a importância de você conseguir... Frustrado eu não fiquei, não. Acho que o Flamengo podia ter acelerado um pouquinho mais o jogo para dar pelo menos uns 2, 3 nesses malandros lá do Los Angeles. Podia. Jogadores com cartões, de você conseguir dar essa rodagem, de você conseguir dar confiança para um grupo como um todo, para continuidade, tendo em vista que a gente tem um adversário europeu de força extrema pela frente numas oitavas de final, e até do resultado também. Queria que você fizesse sua análise um pouco generalista, assim, do que você conseguiu oferecer hoje ao Flamengo, apesar de não ter vindo uma vitória. Não, o resultado, claro que o torcedor sempre vai querer o resultado, sempre espera vitórias, né? Mas eu tenho um caminho traçado, um plano traçado para a gente chegar até essa vitória. E o resultado nós não controlamos, nós controlamos a forma que nós temos de jogar, de impor o nosso ritmo, de jogar do jeito que o Flamengo pede. E o time fez isso. O time fez, pressionou alto, teve a bola, saiu bem da pressão, conseguiu dominar todo o território, jogar no campo do adversário, praticamente dentro da área deles. Chutamos muitas bolas no gol, perdemos várias chances. Infelizmente a bola não entrou no momento que tinha que ter entrado. E assim como eu falei, o resultado a gente não controla, mas a forma... Tem dia que é noite, Felipe Luiz. Tem dia que não tem... tu faz aquele esforço fora do normal e a bola não vai, filho. Não vai, não entra. Bate na trave, bate no travessão, vai pra fora, o goleiro defende. Tem dia que é noite, galera. Sim. Felipe, Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Você definiu muito bem na coletiva passada a questão dos níveis dos times europeus e a possibilidade, em tese, claro, dos times sul-americanos, brasileiros, enfrentarem, e agora vai enfrentar um deles. O Bayern seria um desses times, na sua avaliação, dessa elite, que é muito mais difícil de enfrentar, e, em cima disso, o Flamengo pode ter que se adequar a uma outra estratégia, ou você pretende jogar como vem fazendo, como fez contra o Chelsea, por exemplo? Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário, e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer.
E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede, e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Cara, não tem jeito. O Flamengo não pode fugir do DNA dele. Pode mudar algumas coisas em alguma fase do jogo, mas assim, não adianta. Tem que jogar para cima deles, tentar jogar para cima deles, né? Porque também os caras gostam muito da posse de bola. E se ele tiver que mudar, filho, é jogo para Bruno Henrique, Bruno Henrique na esquerda, Luiz Araújo na direita, e vão para cima deles. E Plata lá na frente, correria, para tentar pegar eles no contra-ataque, se eles ficarem com domínio de bola o tempo todo, como eles gostam, e tentar ir matar o jogo no contra-ataque. E não é matar o jogo com uma bolinha e retrancar, não. É fazer o gol e continuar indo para cima, porque é a característica do Flamengo. Felipe, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Que o Alacian é um jogador com potencial altíssimo não é novidade para ninguém, né? Mas claro que fazer 2 gols numa competição como essa abre ainda mais, né, para o cenário mundial o potencial que ele tem. Eu gostaria de saber de você como você conta com esse jogador para esta competição ainda e para o restante da temporada, e se há alguma preocupação de ele começar a despertar interesse de outros clubes. Obrigada. Não preocupação nenhuma. Está bem protegido pelo Flamengo, tem com certeza um contrato bem protegido. Um jogador que a gente tem uma confiança muito grande, como eu já falei em outras entrevistas, um cara que tem fome de vencer, tem uma ambição, luta e trabalha diariamente para conseguir o objetivo dele, e consequentemente ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo, e ainda tem muita margem de evolução. E o primeiro passo é o que ele está fazendo dia a dia. Trabalho, ele quer mais que ninguém, ele trabalha mais do que ninguém, e o resultado está se vendo hoje no campo, né? E eu fico muito feliz porque, para mim, ele já era, né? Mas hoje ele se torna uma realidade para o torcedor, né? Então é um jogador muito importante, que nos dá também polivalência, e principalmente uma das coisas que mais necessárias para o jogador de ataque, que é gol. Então estou muito feliz por ele, espero que ele continue evoluindo cada dia. Felipe, Na verdade, o Alacian mostrou que tem estrela, né, gente? Pelo amor de Deus, o cara entra em 2 jogos no Mundial e faz 2 gols, tem estrela. Pelo menos estrela, isso aí a gente vai com o tempo ver a gente vê que tecnicamente ele é bom, mas com o tempo a gente vai ver a evolução dele e a tendência é só melhorar. E em relação ao contrato, filho, com certeza deve ter uma multa rescisória do tamanho do bonde. Simon Ledo, do Coluna do Fla. Obviamente você não vai falar quem vai jogar contra o Bayern, quem não vai, né? Mas hoje nós vimos, por exemplo, o Arrascaeta jogando quase o jogo inteiro, né? Foi até um bom tempo do segundo tempo. E é o principal jogador do Flamengo na temporada. Eu acho que isso é meio que unanimidade entre o torcedor, pelo menos. Existe talvez algum indício de que o Arrascaeta hoje foi mais usado e que ele, de acordo com o estilo do Bayern, no próximo jogo possa ser um pouco menos explorado? Não tem absolutamente nada que ver com o jogo do Bayern, o que eu decidi hoje, absolutamente nada. A única coisa que sim foi decidida foi os jogadores que estavam no cartão, e eu tentei não usar, só usei o Bruno Henrique, porque o Bruno também precisa de minutos para manter ritmo, né, que não vinha sendo titular nos últimos jogos, mas eu não decidi ainda o plano do Bayern. E a partir do momento que eu começar a estudar, eu vou decidir quem vai jogar. Felipe, eu vou... Pô, cara, ele não vai abrir isso nunca. Se o Arrascaeta tá mal fisicamente, se tá bem fisicamente, se ele vai colocar o Arrascaeta, se ele vai colocar ou qualquer outro jogador no jogo contra o Bayern. Pô, ele vai dar arma para o adversário? Pelo amor de Deus, tu vai perguntar um negócio desse? Faz parte da profissão
do jornalista lá, ele tem que perguntar, né? Voltar a falar do Alacian, porque a gente sabia que ele jogava, às vezes, centralizado contigo na base, mas viu o Alacian começar no profissional mais aberto pelos lados do campo e mostrando qualidade ali. Hoje ele fez um gol que tem um gesto assim, técnico de pôr o ombro na frente dos zagueiros, que é coisa de atacante rompedor experiente, já com muita vivência. Você assim, percebe que ele pode completar o elenco do Flamengo usando essas características em todas as 3 posições da frente, e essa margem de evolução dele também é para ser um 9, possivelmente, nesse teu elenco? Ele subiu na hierarquia dos atacantes ali do Flamengo? A hierarquia é diária, né? Como eu falo sempre para vocês, eles competem entre eles, e aí depois eu tomo as decisões e eu escolho quem que eu acho que vai encaixar melhor com que a equipe, com as necessidades da equipe. Ele, além desse gesto técnico, ele usa as 2 pernas, né? Que você falou, ele usou o ombro, mas ele usa muito as 2 pernas. E ele finaliza muito bem com as 2 pernas. E por mais que ele vinha jogando muito na ponta, acho que praticamente toda a base, eu vejo ele muito mais como um 9, um cara que ataca espaço, porque ele é um jogador muito leve, versátil, com saúde, se oferece o tempo todo e finalizador. Então, por mais que ele possa fazer isso, e faz, né? Ele faz pra gente, eu vejo ele mais como esse 9 que nos ajuda tanto, além de pressionar muito. Cara, isso aí o Felipe Luiz, ele tá no dia a dia, cara, vendo treino, vendo tudo. Então, assim, esse lance do Alacian, que ele bate muito bem com as 2 pernas, que ele é forte, que ele se oferece toda hora pro jogo, isso aí ele vê no treino, no dia a dia, gente. Dia a dia, o Felipe Luiz, no dia a dia, ele deve ser um observador fora do normal, para ver cada detalhe, cada nuance do jogo, o que ele pode aproveitar de cada jogador. Então, assim, é o dia a dia. E o Felipe Luiz é um cara que é sensato, filho. Ele não vai queimar o garoto de qualquer forma, entendeu? Felipe, Mauro Santana Comunicação. Finalizada a fase de grupos, seria muito fácil avaliar a participação do Flamengo pelo resultado, mas pelo desempenho e até mesmo evolução física da equipe, qual a avaliação que você faz no sentido da resposta do time ao trabalho que foi feito de preparação ainda no Brasil? O que te surpreendeu, o que você acha que ainda precisa melhorar nesses 5 dias que antecedem as oitavas de final? Não me surpreendeu nada. Como eu sempre falo para vocês, a confiança que eu tenho nos meus jogadores, no elenco que é formado hoje no Flamengo. É um elenco muito forte, altamente qualificado, que jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Obviamente que tem adversários que conseguem nos causar dificuldade, como foi o caso hoje, né? Que é um adversário que conseguiu bloquear bastante a nossa progressão do ataque. Mas acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar aqui, mas todo jogo sempre nos dá o caminho traçado para poder evoluir, né? Coisas que precisamos evoluir, tanto no ataque como na defesa. Hoje tomamos um gol, precisamos corrigir esses erros durante esses 5 dias para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo. Cara, na verdade, assim, o elenco titular do Flamengo é top. Vamos botar assim, tá no top. Entre os brasileiros aqui no top. Só que aí você coloca os reserva, e os reserva, por exemplo, o Cebolinha. Pô, o Cebolinha, cara, ele parece que desaprendeu a jogar bola. Ou então tá com preguiça. Pô, ontem ele não ajudou no ataque, não ajudou na defesa. Parece que desaprendeu a jogar bola. O Pedro, nitidamente ele tá fora de tempo de bola, a parte técnica dele ainda tá precisando desenvolver mais um pouquinho. Mas eu acho que ele ainda está inseguro com o joelho. Eu acho que o problema maior do Pedro é a insegurança com o joelho, com medo de se machucar de novo, e aí tem que fazer recuperação tudo de novo. O Alan, para mim, de um tempo para cá, vem melhorando, mas ainda é abaixo do Alan que jogava no Atlético. Pô, o Alan no Atlético dava uma dinâmica de jogo, tocava a bola, aparecia pro jogo, lançava, e no Flamengo ele ainda não conseguiu desenvolver isso. Tanto que hoje eu vi uma entrevista dele que ele até falou isso, que ele está devendo. Mas é um jogadoraço, mas está devendo. Felipe, tudo bem aqui? O Arrascaeta jogou 70 minutos. Agora não tem muito o que poupar, né? Mata-mata. Ele vinha fazendo um trabalho físico muito bom esse ano. Ele está pronto para todos os mata-matas, para jogar integralmente todos eles?
total disposição para jogar 90 minutos o que fizer falta, né? Então hoje ele jogou 70 e escolhi dar esses minutos para ele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando tem essa sequência. Não tinha cartão, jogou, e se precisar jogar 90, eu tenho certeza que vai conseguir jogar. Cara, na verdade, assim, ver a entrevista do Felipe Luiz é bom demais, porque assim, ele é um cara muito sensato, ele é coerente com as respostas dele, e assim, tu vê que a fisionomia dele não muda. Os caras tentam agulhar ele com pergunta assim, e ele sempre naquela maior tranquilidade, naquela paz dele, naquela cara de estátua que ele faz, responde de boa, as respostas sempre claras, objetiva. Então assim, é o Mister, filho. Para mim ele é o Mister. Eu chamo ele de mentor, porque assim, ele tá num nível, cara, de estudo, de tática, de técnica, que tá botando o Flamengo em outro nível, entendeu? Agora a gente vai ver como vai ser contra o Bayern, nesse jogo agora de oitavas de finais, e aí eu acho que vai ser um teste para ele fora do normal. Então assim, se ele é esse cara estudioso que ele tá mostrando que eu acho que vai dar um jogo complicado pro Bayern também, gente. Mas vamos lá, galera. Aí dá aquele likezinho maroto, compartilha aí nos grupos da família, dos amigos, do futebol, do trabalho, e compartilha. E eu vou deixar o link aqui, com o link na descrição, para você ver a entrevista completa lá na Flá TV. E tamo junto, galera. Muito obrigado aí por tudo e vamos seguir em frente.